Pronto, pessoal, a gente vai dar continuidade até um tema que já foi visto na aula passada. Aliás, nós começamos na aula passada a ver realmente o que era história. E nós vimos que história, por exemplo, é uma ciência, e como ciência, é uma ciência humana, e que estuda diversos temas, né? Ou seja, tudo que acontece na nossa sociedade, a história, ela estuda, ela investiga, ela busca mostrar, de certa forma, a verdade, a veracidade dos fatos, tá certo? E aí, quais são as fontes que podem serem tidas como, digamos assim, amparar, de certa forma, né? Ou servir de base, ou servir de de uma enciclopédia, né? De que forma nós vamos encontrar fontes dentro dessa disciplina de história, que é uma ciência. A gente vai ter as fontes escritas, que aí são os livros, né? Que são escritos documentos ao longo da história, fica escrito um documento sobre, por exemplo, a história de uma cidade, ou a história de algo que aconteceu, isso é uma fonte, né? Então, a gente vai ter uma diversidade aí de documentos. Os livros, por exemplo, de história, é uma fonte no qual a gente busca saber, aí busca pesquisar a veracidade do que a gente está vendo. É até interessante, inclusive, eu deixo aqui uma dica para vocês, que vocês, quando forem pesquisar determinados assuntos, eu acredito que daqui saem alguns historiadores e historiadoras, quando vocês forem fazer alguma pesquisa, não olhe uma única fonte, tá bom? Não se pegue a um único livro, mas que vocês possam buscar recursos em diversas fontes, em diversos livros, de autores diferentes. Ah, sei lá, eu quero pesquisar sobre política no Brasil, por exemplo. Então, assim, o que é que fala, por exemplo, desse sobre política no Brasil? O que é que fala? Enfim, buscar sociólogos, historiadores que tenham escritos artigos ou livros sobre essa temática ajuda, porque aí você não vai ter uma única opinião, porque aí corre o risco, por mais que o historiador ele tente ser neutro, mas corre o risco de acabar te condicionando a um determinado pensamento dele, tá certo? Uma outra fonte também é a visual, é o que eu estou vendo. Então, assim, de repente, uma casa antiga, um prédio antigo, eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre o processo de evolução que vem acontecendo ao longo do tempo numa determinada cidade, num determinado bairro. E aí, o que é que eu vou também buscar com isso? Eu vou buscar os prédios, como eram as construções antigamente, como são as construções hoje. Aí você consegue perceber até na estrutura física das casas, por exemplo, as telhas, é só um exemplo que eu estou citando aleatório, mas as telhas, elas são diferentes, né, por exemplo, da década de 60, e eu vou para o século XX, né? Mas, assim, se eu sair do século XXI, que é tão recente, para o século XX, e pegar a década de 60 ou a década de 80, eu percebo diferença no exemplo de uma telha, do tijolo, por exemplo, da construção das paredes. Alguém gostaria de falar sobre isso? Alguém já percebeu isso? Alguém já tinha se atentado a isso? É interessante a participação de vocês, tá bom? Para a aula também não ficar muito monótona e vocês acabarem dormindo aí. Ah, eu vou escutar aqui a voz da Honora e acabo dormindo. Quem está falando, pode falar. Eu já tinha reparado, realmente tem um tijolo bem nas casas antigas, assim, diferente. Pronto, as construções elas são literalmente diferentes, né? O tijolo, a telha, o formato da parede, né? A gente percebe que tudo isso vai evoluindo ao longo da história. É só um exemplo que eu estou falando visual, mas aí são as pessoas, as roupas, a forma como elas se colocam. Eu vou citar outro exemplo aleatório também, a forma de como você pensa de um assunto, sobre uma roupa, por exemplo, e de como a sua mãe ou a sua avó pensava sobre essa mesma roupa, tá certo? Uma calça, por exemplo, uma camisa, enfim,
uma diversidade de coisas. Estou trazendo coisas simples para chegar até as mais complexas, né, que são as construções mesmo das cidades, que são, se você levar para os animais, enfim, é uma série de coisas. Uma outra fonte é oral. Ah, Honorinda, como é que eu vou considerar uma fonte oral? Aquelas pessoas que viveram aquela situação. Por exemplo, vamos imaginar, sei lá, eu vou chegar num lugar, lá num sítio tal, determinado, vamos imaginar aqui, que lá tem um povoado que tem 20, 30 casas, mas não tem nenhum documento escrito lá. Como é que eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre como aquelas pessoas viveram e estão vivendo? Eu vou buscar fontes orais, as pessoas que já estão lá desde que o povoado começou. E aí é interessante também, nesse momento, você buscar essas fontes em diversas pessoas. Fazendo uma pergunta para vocês, aqui alguém já assistiu aquele filme Narradores de Javé? Não, nunca vi, não. Pronto, Narradores de Javé é um filme Já, muito interessante. Quem assistiu aí, gostaria de dar algum depoimento sobre isso? eu nunca assisti, não. Faz um tempo que Hugo, eu assisti. Eu acho que é tipo eles vão construir hidrelétrica lá numa aldeia da Upubem, eu acho. pronto, eles vão construir um açude, né? E esse açude, ele vai meio que pega a cidade toda e vai ficar debaixo d'água. É mais ou menos parecido Isso. com Nova Jaguaribe, né? Aí alguém já conhece Nova Jaguaribe? Eu conheço. Pronto, aí você sabe mais ou menos a história de Nova Jaguaribe, né? Já é nova porque passou por esse processo, na verdade. Quem vai lá, geralmente as pessoas fazem questão de contar, né? E aí, pessoal, isso é uma fonte histórica oral. As pessoas elas vão contando. Então, o filme de Narradores de Javé, o que acontece? Eles sentem uma dificuldade de lutar para que a cidade deles não fique por debaixo d'água, porque não tem nada escrito, não tem documento, é como se a cidade não existisse. E aí eles vão, enfim, querer contar essa história. Um dia vocês vão ter a oportunidade de assistir esse filme. Se a gente tivesse, um si, né? Se a gente tivesse em sala de aula, seria um dos filmes que eu iria trabalhar para explorar essa questão. Inclusive, eu quero deixar aqui o que nós estamos trabalhando aqui está lá no capítulo 1 do livro de vocês, tá bom? Alguém quiser dar uma olhada, pode fazer isso à vontade. Mas, enfim, a fonte oral é essa pessoa com que você senta e você pergunta sobre algo e ela vai contando e você vai escrevendo. Agora, você tem que escrever ou transcrever exatamente o que ela fala. Não pode ter ali sua opinião, tá certo? Tem que ser exatamente o que aquela pessoa está dizendo. E depois a gente vai ter como outra fonte a cultura material, tá certo? Que são os prédios da cidade, tá certo? O que é tombado, o que é reconhecido como patrimônio histórico. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Falei rápido? Não me empolgo, né? Vocês já sabem. Então, quem faz a história? O sujeito. Ele pode ser individual, um professor, um prefeito, um aluno, um jovem, uma criança, enfim. Quem faz essa história é o indivíduo, uma pessoa. Ou ela pode ser coletiva, instituições sociais, como câmaras de deputados, igrejas, escolas, ONG, movimentos, grupos, enfim. Quem é que faz essa história? Todos nós. Se nós estamos em uma sociedade, se nós fazemos parte dessa sociedade, nós estamos fazendo essa história. Você pode até, inclusive, dizer assim: olha, eu adoro química, física, biologia e detesto as disciplinas de humana, principalmente história. Mas não esqueça que você é um sujeito, é um indivíduo que faz parte dessa história. Você faz a história acontecer, você faz parte de um processo de evolução. Cada descoberta que você faz, você está fazendo história. É tão engraçado, né? A gente tenta separar a disciplina ou as ciências, e aí no fim uma vem complementar a outra. Você fez uma grande descoberta na química, você está fazendo história, ou não? O que vocês acham? Quem gostaria de se colocar? Já tinha parado para ter essa percepção?
acordando aí, né, pessoal? Limpando aí o rosto. Então, assim, você faz parte dessa história. Você é um indivíduo que está inserido nessa sociedade e faz parte dessa história. Não tem para onde correr, certo? Essa história também, no século XXI, ela tem um novo componente. Qual é esse novo componente? A tecnologia e vida social. A gente hoje, o indivíduo, ele está, eu posso dizer que ele é isolado da tecnologia? Você se consegue Não, todo imaginar? mundo tem internet no celular. Pronto. Nós estamos inseridos, né, nesse processo tecnológico. A partir do momento que eu utilizo meu celular, as minhas redes sociais, a partir do momento que eu faço uma pesquisa, que eu assisto um jornal, eu estou inserido nesse processo da tecnologia. E inserido nesse processo de tecnologia, eu faço parte desse processo social, porque eu vou dar minha opinião, né, eu vou estar constantemente fazendo algum debate. Ah, Honorinda, aí mais uma vez, Honorinda, eu não gosto de história, mas eu estou lá na pracinha, sentado, e nós estamos debatendo sobre um tema. Olha aí, você fazendo história, tá certo? Então, vamos tentar desmistificar ao máximo essa ideia de que história é uma coisa chata, tá certo? Porque não é, você está vivendo isso na prática. As novas tecnologias de informação e comunicação têm alterado profundamente as relações entre aquilo que é público e tudo que faz parte da esfera privada dos indivíduos. Assim, vídeos familiares, dados pessoais, fotografias de viagem, etc., são compartilhadas na rede e o acesso a essas informações são praticamente irrestritos. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Que você precisa também ter cuidado com essa tecnologia, com isso que você tem com essa ferramenta que você tem nas mãos. A partir do momento que você faz uma exposição, lembre-se, a partir do momento que eu coloco alguma coisa na minha rede social, seja ela Instagram, Facebook, enfim, Twitter, o YouTube, enfim, a partir do momento que eu coloco algo, isso deixa de ser privado e passa a ser social. E aí as pessoas elas começam a ter acesso a informações sobre a minha pessoa. E aí é onde a gente tem que ter cuidado. O que é que eu quero tornar público e o que é que eu quero que seja restrito, tá certo? Por quê? Porque são compartilhados nessa rede e o acesso às informações qualquer pessoa pode ter através de uma pesquisa no Google, óbvio, essa tecnologia ela vem ajudar, mas ao mesmo tempo eu preciso ter cuidado para que ela não seja invasiva. E em algum momento ela venha atrapalhar a minha vida, enfim, o meu processo de formação. Essa tecnologia e vida social, pessoal, ficou alguma dúvida? Deu para compreender direitinho qual é o que eu quis falar com isso? Você Deu já sim, deu sim. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que vocês são adolescentes e talvez utilizam demais dessa ferramenta. Então, assim, é um alerta só. Lembre-se, eu estou aqui, sei lá, vivendo aqui uma vibe, né? Um momento show com os meus colegas, e é que eu vou já colocar nos meus stories, né? Ou nos meus status. Só que aí, depois eu vou ficar na real, devia não ter feito isso. Por quê? É um excesso de informação que você está dando. E aí, até às vezes, por questão de segurança. Selecione aquilo que você quer tornar público. E você é sujeito dessa história. Você pode fazer isso. Só quem pode, né? Quem fazer isso é você. De selecionar o que você quer tornar público. E o que você quer que continue sendo, digamos assim, individual. Tá bom? Que a partir do momento que você torna público, está tendo uma exposição da sua imagem, da sua família, etc. E tá por uma questão de segurança. Eu costumo dizer que, às vezes, eu não sei se vocês fazem ou já perceberam alguém que faz isso. Está fazendo uma viagem, em cada lanchonete que para o restaurante, aí coloca onde está. Já perceberam isso? Já. Eu conheço. Isso, você acha que isso é bom ou ruim? Ruim. Por quê? Como a senhora disse, por questões de segurança também, além de outros fatos aí. Digamos que, sei lá, alguém esteja de olho em roubar seu carro, a sua moto, né? Aí você acaba entregando sua vida de bandeja.
vai fazer uma, né? Vai fazer uma viagem daqui para Fortaleza, aí para no Cacique para fazer um lanche, aí coloca lá e diz onde está. Aí quem está de olho na sua vida, querendo fazer alguma maldade, já fica atento a esses sinais. Ah, fulano está em tal lugar, está indo para tal lugar. Então, a gente tenha cuidado com essa exposição. Lembrando, eu não estou aqui dizendo que essa tecnologia ela é ruim, não. Muito pelo contrário, é bem positiva. Agora, eu, como sujeito, de que forma eu estou utilizando? Esse é o fato, tá bom? Parar para pensar de que forma eu estou utilizando, manuseando essa ferramenta, que de certa forma é um instrumento que vem me ajudar, tá bom? E aí, pessoal, a gente passa para ver o patrimônio. Ele é dividido em duas formas, esse patrimônio cultural, material e imaterial. Vocês já viram, já tem ideia do que significa isso, de um patrimônio cultural que seja material e imaterial? Não. Alguém gostaria de citar algum exemplo? Antes da gente dar continuidade? Então, vamos lá. Qual a diferença de um patrimônio material para imaterial? A primeira coisa que eu estou falando de um patrimônio material é aquilo que eu consigo ver e pegar. Imaterial é o quê? São as manifestações culturais que nós temos, certo? E ele passa a ser patrimônio a partir do momento que ele é tombado. Aí ele passa a ser patrimônio. Por exemplo, o Brasil tem uma diversidade cultural do povo, uma diversidade cultural de gostos, seja na religião, na política. Eu sei que eu acredito, pelo que eu percebo e eu acompanho, que aqui alguém assiste, por exemplo, vou citar um exemplo do programa Big Brother Brasil. Quem aí acompanha? Eu sei que tem muita gente que é fã, outros não, né? Outros só pelo Instagram. Só por rede social também. Eu também. E assim, o que é que vocês percebem? Lá Eu nesse assisto programa, o BBB. vocês conseguem acompanhar esse processo de diversidade cultural? Sim, tem muita gente diferente, né? Pronto, muita gente diferente, cada um traz a sua história. Eu estou citando o exemplo do Big Brother, mas na sala de aula é mais ou menos isso que acontece também. Nós vamos ter uma sala de aula com 30, 40 alunos, 30, 40 indivíduos que pensam diferente, que vêm de religiões diferentes, que pensam politicamente diferente, e para que a gente consiga se dar bem, existe uma palavrinha mágica chamada de quê? De respeito. Eu preciso respeitar o outro que vem com a sua história, que vem com as suas origens, que tem os seus gostos diferentes, até na alimentação. Por exemplo, vai ter uma região que o cuscuz é a coisa melhor do mundo, cuscuz com leite, ou cuscuz com ovos, ou cuscuz com carne de sol, enfim. Mas vai ter um outro lugar que não vai gostar de jeito nenhum. E daí eu vou entrar em conflito, eu vou entrar em atrito, porque esse indivíduo vem de uma região que gosta de cuscuz e o outro que não gosta. Eu estou citando um exemplo aleatório, mas isso para que a gente perceba que existe uma infinidade de cultura, de diversidade cultural. Talvez nós somos um dos países que mais tem diversidade cultural, de pessoas que pensam diferente, que vêm de religiões diferentes, e para a gente se dar bem, a gente precisa se respeitar, respeitar o outro nas suas particularidades, né? Respeitar o gosto do outro, seja de alimentação, seja religião, seja política, enfim, isso é cultura, é eu conseguir estar, e cultura no coletivo, né? É eu conseguir estar convivendo no meio de uma diversidade de pessoas que pensam diferente, que conseguem sentar, que conseguem debater sobre essa mesma temática, com respeito, sem desrespeitar, sem apontar o dedo na cara do outro e dizer que o outro está errado, porque tem um credo diferente do meu, porque professa uma religião diferente da minha, tá certo? Ou porque tem um gosto cultural diferente do meu, ou porque tem um time diferente. O que é que a gente percebe? E aí eu gostaria também de alertá-los.
a gente percebe muito intolerância nesse momento da história. E olha, pessoal, nós estamos no século XXI. Existem situações que nem era mais para existir, como intolerância no esporte, uma torcida matando a outra. Gente, um torce São Paulo, outro torce Corinthians, ou outro torce Flamengo, ou outro torce Fluminense, sei lá. Não importa qual time que você torce, o que importa é você respeitar esse indivíduo. Lembre-se, maior do que o time, existe por trás uma pessoa que faz parte de uma família, que tem pai, que tem mãe, que tem irmão, que tem amigos, e que a partir do momento que existe esse conflito e esse enfrentamento, você vai estar, de certa forma, desrespeitando toda a história desse indivíduo. Então, gostaria muito que você parasse nessa manhã também, nesse momentozinho aqui de história que nós temos, falando sobre diversidade cultural do povo brasileiro, parasse um pouco e pensasse, até que ponto eu, Honorinda, eu, fulano de tal, sei lá, eu, Larissa, eu estou vendo os nomes de vocês aqui aleatórios, eu, Jair, o senhor, Ana Keitla, eu, Sara, enfim, eu estou respeitando essa diversidade cultural, eu respeito o meu vizinho que pensa diferente, certo? Ou eu acabo agredindo verbalmente, psicologicamente, e às vezes chega ao cúmulo do absurdo de ser fisicamente. Eu não concordo com o modo de vida, mas eu tenho uma abertura para chegar e conversar respeitosamente, ou eu já vou, de certa forma, excluindo, julgando, condenando, dando uma de superior, de dono da razão. Então, assim, faça essas reflexões. Elas são interessantes, principalmente nesse momento da história, em que a gente percebe tanta intolerância e pessoas morrendo ainda porque torce um time A, torce o time B, porque faz parte do partido político A ou do partido político B, ou porque faz parte da religião X ou da religião Y, da igreja X ou da igreja Y, e aí eu coloco como superioridade, a minha é melhor do que a sua, e porém, você não pode nem sequer fazer parte do meu convívio. Risque do seu vocabulário essa palavrazinha chamada radicalismo. O que tem ismo, a gente tem que ficar muito atento. Pode ser que nos traga a viver o extremismo, né? O radicalismo, ele pode ser isso. E o radicalismo, ele não é bom em nada. Nem nas religiões, enfim. Eu tenho e posso defender ideologicamente qualquer coisa que eu acredito, mas respeitando o próximo, certo? A partir do momento que eu falto com respeito, que existe a intolerância, eu estou invadindo o espaço do outro indivíduo, e isso não vai ser bom nem para mim, nem vai ser bom para o outro. Então, assim, é interessante que a gente pense sobre isso. Então, como é que no mundo vê essa palavra patrimônio? Como é que é conceituado, né? O patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. É fonte insubstituível de vida e inspiração, ponto de referência e identidade. Olha, preste bem atenção. É um legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. Eu sei que muitas coisas que vocês estão vivendo agora, a culpa nem é de vocês, são de gerações passadas, que, de certa forma, estão educando vocês a serem quem vocês são, ou a ser quem eu sou. Mas você pode mudar isso. Lembre-se, você vai ser responsável por uma outra geração que virá após você. E aí, essa outra geração que virá após vai depender da semente que você plantar hoje. Então, de que forma essa outra geração vai estar conceituando, por exemplo, um patrimônio histórico ou a manifestação cultural, seja ela material, aquilo que eu posso ver e pegar como um prédio, como esse computador, ou seja ela imaterial, que são as manifestações diversas que nós temos aí, tá certo? Então, como eu vou deixar, que legado eu vou deixar nessa concepção de respeito, etc. Então, o que faz com que o conceito de patrimônio mundial seja excepcional é sua aplicação universal. Os sítios do patrimônio mundial pertencem a todos os povos do mundo, estando em qualquer lugar. Um exemplo disso, o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, ele é um patrimônio
histórico material, porque é algo que eu posso ver. O Cristo Redentor, que fica onde? No Rio de Janeiro. Ele é um patrimônio histórico material. Ele é só do Rio de Janeiro? Pessoal? De acordo com essa definição? Eu acho que não. Não, né? Ele faz parte do mundo, é um patrimônio mundial. A partir do momento que ele está tombado, ele é um patrimônio mundial, tá certo? E ele deixa de ser algo exclusivamente do Rio de Janeiro, da cidade ou do estado do Rio de Janeiro, e passa a ser algo mundial, tá certo? Não mais restrito a um único lugar ou a única cidade. Pessoal, até hoje, até que a gente tinha vários slides, mas nosso tempo realmente é limitado porque vocês têm outras aulas seguidas e eu também, tá certo? Então, a gente para esse primeiro momento por aqui, porque já deu o nosso tempo, e aí na próxima aula a gente vai dar continuidade a definir com mais, de uma forma mais minuciosa, o que é patrimônio material e imaterial, tá certo? Mas até agora, até aqui, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não. Também não. E como é que vocês analisam esse momento? Foi positivo? É interessante essas aulas, esses momentos de explicação? Sim, eu acho interessante. É um momento